Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, iniciando aqui a nossa disciplina, né? Agora nesse começo eu vou falar para vocês um pouco sobre o histórico do comércio eletrônico e também, né, o que é comércio eletrônico, dizer alguns tipos de comércio eletrônico que existem, né? E vamos fazer aqui uma introdução de uma maneira mais clara sobre o que é essa disciplina, sobre o que ela vai se tratar. Então, começando aqui, eu vou começar a esclarecer o que é comércio eletrônico, né? Bom, comércio eletrônico é tudo que envolve transações que tenham como objetivo obter algum ganho financeiro através de venda de produtos ou serviços. Então essa é uma definição mais clássica do que é o e-commerce, né, ou comércio eletrônico, né, a mesma coisa, né, só em línguas diferentes. Mas o objetivo principal do comércio eletrônico é transacionar produtos e serviços por meios eletrônicos para um cliente provindo, né, para um consumidor, né, que provenha de alguma empresa ou outra pessoa, né, e isso aí já vai entrar um pouco mais à frente a respeito dos tipos de comércio eletrônico que nós temos, tá certo? Bom, um outro ponto aqui, falando agora, né, especificamente sobre o comércio eletrônico nas suas origens. O comércio eletrônico lá nas suas origens, mais para o começo, mais na década de 60, ele começou com um processo mais de interligação entre uma empresa e a sua filial, entre uma empresa e uma empresa parceira, para troca de informações através de meios eletrônicos. Então, uma ação estratégica que a empresa precisava, ela passou a utilizar de meios eletrônicos para essa troca, né, eletrônica de informações. Isso lá em 1960. O que nós conhecemos hoje como comércio eletrônico, que a gente vê, o que a gente vivencia, tem origem mais ou menos em 94, final de 94 para 95. Né? Ali nós começamos a ter o contorno do que o comércio eletrônico ele é hoje, como a gente vê ele hoje. E em 94 para 95, né, nós tivemos a nossa primeira empresa, né, que se tornou destaque mundial. Começou dentro de uma garagem, né, como grande parte das empresas, né, começa sempre pequenininho. Foi a Amazon. A Amazon é hoje, né, uma das maiores empresas de venda de produtos pela internet, e ela começou em 94 com o Jeff Bezos, e ela vamos colocar assim, a precursora desse novo modelo que a gente tem de comércio eletrônico dentro do mundo. Paralelo a isso, né, vindo para uma realidade nossa brasileira, nós tivemos também em 96 a criação da Booknet. A Booknet era uma empresa nos moldes da Amazon, inicialmente trabalhou com venda de livros, e depois ela foi modificando, né, como a Amazon hoje também, ela não é focada só em livros, né, tem produtos de todos os tipos ali dentro do site deles. A Booknet, ela tinha o foco também de livros no início, mas daí hoje ela foi mudando, hoje ela é totalmente diferente do que é lá no início. Essa Booknet hoje é a Submarino. Lá no começo ela chamava Booknet e hoje ela tem o nome de Submarino, né, todos aí já devem ter ouvido falar sobre ela, já conhecem um pouco sobre ela, tá certo? Então vejam que nós também, aqui no Brasil, nós temos referências grandes na área de comércio eletrônico. Nós temos boas e grandes empresas, né? Aliás, todas as grandes empresas do país que trabalham principalmente com varejo, elas têm algum ponto dentro da internet, elas trabalham com o processo de compra e venda dentro da internet, tá certo? E a primeira onda, né, que foi quando começou os grandes negócios, ela teve por volta de 95 a 2003, mais ou menos. Nesse período, muitas empresas mesmo entraram na internet como uma maneira de aumentar os seus lucros, de crescer no mercado que até então era desconhecido. No entanto, muitas não permaneceram, não ficaram, porque aproveitou o momento, mas não se planejou, não planejou como elas iriam seguir dali para frente, como é que elas deveriam ir mudando e se moldando com o tempo, né?
Então, de 95 a 2003, nós tivemos uma entrada enorme de empresas para a internet, né, para o comércio eletrônico, mas ao mesmo tempo também a gente teve muitas empresas que foram falindo, né? Então nós tivemos uma falência muito grande de empresas nesse período, empresas que se tornaram monstruosas, gigantes, mas em pouquíssimo tempo elas começaram a se desintegrar, né? A deixar de existir realmente, né? Depois da primeira onda, a gente teve uma segunda onda, né, do comércio eletrônico, que foi de 2004 a 2009. Essa onda, ela começou a ser diferente da primeira, porque a primeira ela tinha investimentos externos, né? Então, por exemplo, lá eu tinha capital, eu tinha dinheiro, eu ia investir numa empresa para que ela mudasse o mercado dela, né, de presencial para ir para um mercado virtual, para transacionar suas vendas por meio eletrônico. Então, eu fazia um investimento numa empresa para isso. Na segunda onda, isso já se inverteu. As empresas começaram a ver que elas investindo o capital delas, o dinheiro delas, para mostrar a cara delas na internet, seria muito mais lucrativo, seria mais... ela teria mais controle sobre o que ela poderia e não poderia fazer. Então essa segunda onda é marcada mais por esse ponto, e principalmente também um crescimento alto que teve, que antes, né, dos anos 2000 para anterior, a internet não era tão difundida quanto começou a ser a partir do ano 2000. Em 2004, a gente já teve uma grande quantidade de pessoas, né, que passaram a ter acesso à internet banda larga. E isso contribuiu para que as pessoas tivessem mais facilidade para utilizar os sites de internet e os processos de compra. O acesso na internet se massificou. Então, foi nesse momento também que a gente começou a ter empresas surgindo, né, que hoje ainda são referências e que também não foi o objetivo principal no início, mas que passaram a ser também veículos de venda pela internet. Como, por exemplo, a Apple, nesse período, ela começou a vender música pela internet, algo que até então ninguém tinha feito, né? Hoje, para a gente olhar, parece que é algo simples, mas na época foi revolucionário. Você tirar o processo de alguém que comprava música através de um disco de vinil, de um CD, de uma fita cassete, passou a comprar músicas no formato MP3, utilizando o iTunes da Apple. E depois disso também nós tivemos o processo de compartilhar conteúdo, que fez com que as pessoas ficassem com mais afinidade com a internet. Então, nesse processo, nesse meio período aí, a gente teve o surgimento do YouTube, nós tivemos o surgimento do Facebook, do Wikipedia, e por aí vai. Isso fez com que essas empresas pudessem lançar propagandas de outras, né, e trouxe mais clientes para as empresas que trabalhavam com o processo de compra e venda, para as pessoas também com compra e venda através de redes sociais, tá certo? Aí viemos, depois disso, né, a gente tem uma terceira onda, né, que é o que é hoje, né? Aí a gente começou a ter essa massificação das propagandas. Hoje é difícil você entrar, por exemplo, no YouTube e só ver vídeo. Você acaba que vendo propaganda, e aquela propaganda, querendo ou não, ela vai atrair o cliente para uma hora ou outra fazer compra. E nesse momento, nessa terceira onda, que é o que a gente vive hoje, né, ela está na atualidade, ela tem essa presença marcante porque as empresas já estavam sólidas, as empresas já tinham aprendido com os erros, então se tornaram mais sólidas. Elas sabem como movimentar realmente agora o mercado que é consumidor dela, como ela tem que vender, quais os produtos ela vende, então existe todo um planejamento ali. Então elas se tornaram mais eficientes, vamos dizer assim, nessa terceira onda, tá certo? E agora, falando assim dos dias atuais mesmo, a maioria das empresas que vieram lá da primeira onda, elas deixaram de existir, são raríssimas as que permaneceram. Aí eu deixei como exemplo as que permaneceram, foi, por exemplo, Yahoo, a Amazon, o eBay. Eles
que começaram lá naquele início que foram se adaptando com as mudanças que houveram, tanto na questão de cultura das pessoas, para o processo de compra, quanto também nas questões de negócio. Houve uma adaptação nesse processo, nesse meio, para que eles mantivessem o comércio, o negócio funcionando. Tá? Então, a atualidade ela é marcada por superação das adversidades que houve na primeira, na segunda, na terceira onda e partindo agora para a atualidade. E nesse meio do comércio eletrônico, a gente tem várias definições dentro dele. Algumas eu já deixei na apostila e falando aqui algumas que são diferentes, né? Mas juntando os dois, tanto a aula agora quanto a apostila, vocês vão ter noção de praticamente todos os termos que são relacionados ao comércio eletrônico. Então, falando aqui para os tipos de e-commerce, né? Os tipos de e-commerce, ele tem como a gente categorizar eles fazendo algumas divisões com base na relação entre comprador e vendedor. Tá? Um dos principais é o B2C, né? O B2C. O B2C é o Business to Consumer, é um negócio para consumidor. Então, é o modelo que a gente mais conhece, é o que a gente vê. Por exemplo, se eu entro lá no Magazine Luiza, vou e compro algo do Magazine Luiza, eu estou praticando isso, o Business to Customer, ou o negócio para consumidor, né? de empresa para consumidor. Esses daí a gente engloba praticamente todos os produtos, né, que a gente pode ter acesso, desde viagem, produtos físicos, né? Eu quero comprar uma TV, um celular, quero comprar um pacote de viagem, todo ele está dentro do B2C, ok? E dentro do B2C a gente tem algumas divisões. Essas divisões a gente coloca ela em 7 grandes grupos. E uma dessas divisões é o e-tailer. O e-tailer é o que a gente mais tem contato, vamos dizer assim. Então, é a loja de varejo online. Ela pode ter tanto empresa física quanto estar somente na internet, mas é onde a gente tem a maioria de empresas estão dentro desse ramo no B2C. É a empresa que tem produto e vende direto ao consumidor. Basicamente a gente resume desta forma. E depois também a gente tem o Content Provider. O Content Provider são as empresas que trabalham com vendas de conteúdo. Então, por exemplo, site de notícias, você vai lá e utiliza a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, ela provê conteúdo. Você está assinando aquele jornal, né, online, e está provendo conteúdo. Então, este é uma das formas, né, do Content Provider. E depois também a gente tem os portais, né, que são um aglomerado de informação que trabalha com diferentes atuações. Então, por exemplo, eu tenho tanto a parte de notícia quanto eu tenho a parte de vídeos, eu tenho a parte de entretenimento, então tenho várias coisas. Então, um portal ele vai englobar mais coisas do que o Content Provider. Não vai ter só conteúdo, ele vai ter conteúdo e vai oferecer serviços ao usuário. Pode ter e-mail, pode ter notícia, pode ter hospedagem de site e por aí vai. Então, ele tem essa pequena diferença. Não baseia-se só no conteúdo, tá? Depois a gente tem o Market Creator. O Market Creator são empresas que têm como objetivo conectar vendedores e compradores. Então, por exemplo, aí eu coloquei 3 exemplos, né? Tem o eBay, a Amazon e o Mercado Livre. A Amazon, como eu citei lá no começo, ela começou com um negócio próprio. Ela trabalhava vendendo os livros dela. Aí agora, hoje não. Hoje tem várias empresas que anunciam na Amazon e a Amazon intermedia esse processo de venda para o consumidor. É o mesmo caso do eBay. O eBay ele é meio que um site de leilões, então a pessoa coloca lá o produto, né? Então eu posso ir lá e colocar um produto no eBay para ser vendido. O Mercado Livre é a mesma coisa.
funciona no mesmo padrão. Eu posso ir lá, colocar o meu produto e vender. Então, pessoa física vendendo para pessoa física, intermediado por um marketplace. Dentro do Facebook, eu não sei se vocês já olharam, mas, por exemplo, tem muita gente que anuncia produtos para vender, serviços para vender dentro do Facebook. Isso ali é uma forma de marketplace. Está utilizando uma outra ferramenta para prover o serviço de compra e venda. Tá? Então, através do Facebook está sendo feito o processo de venda. Depois a gente tem também o Service Provider. Service Provider são provedores de serviço, né? São as empresas que oferecem serviço pela internet em vez de produtos. O que a gente pode pensar assim? Por exemplo, uma loja, ela trabalha com crediário e aí ela faz a análise do crediário com base em informações que ela compraria, por exemplo, do Serasa, da Boa Vista Serviços, do Equifax, que são empresas que vendem informações. Ela vende, ao invés de ser algo físico, ela vende serviço, ela vende informação. Depois disso também a gente tem o Transaction Broker. O Transaction Broker, ele é alguma empresa que visa intermediar o comprador com o vendedor. Então, vamos colocar assim, são serviços mais específicos. Por exemplo, corretora de ações. Então, ela vai procurar intermediar quem quer trabalhar com ações para qual empresa está sendo vendida aquela ação ou comprada aquela ação. Então, ele trabalha nesse meio aí. Então, se a gente pegar o broker, né, da tradução, ele é como se fosse um corretor. Então, é um corretor de seguros, é um corretor de imóveis. Então, ele vai intermediar esse processo. Aí a gente tem também o Community Provider. Community Provider são essas comunidades que a gente tem dentro do Facebook ou de outras redes sociais, onde as pessoas com interesses afins, elas podem criar alguma maneira de negociar produto ou serviço ali, não necessariamente necessitando de um sistema específico. Vamos citar assim um exemplo. Eu tenho um amigo que ele gosta muito de leitura e ele trabalha com um piquenique literário. E dentro desse piquenique literário, as pessoas se reúnem para tratar de assuntos de livros, conversar sobre os livros, e nesse momento há a troca de livros, a venda de livros. Então, pessoas em comuns, com assuntos em comuns, com desejos em comuns, se encontrando para um objetivo e, consequentemente, realizando alguma transação comercial ali, ou simplesmente a troca. Então, isso aí é esse é chamado de Community Provider, que é essa junção das pessoas com afinidades e gerando ali alguma possibilidade de negócio, tá? Aí saindo, né, falei dos 7 modelos que estão dentro do B2B, do B2C. Agora a gente vai falar do B2B. O B2B, ele é voltado para empresas. Não tem o papel da pessoa física dentro de um B2B. O B2B, ele é de empresa para empresa. Então, por exemplo, Magazine Luiza vai efetuar a compra de imóveis. Então, estão duas empresas se relacionando para efetuar a compra e venda sem estar sendo intermediado por compra de pessoa física. Então, é de empresa para empresa. E aí a gente também tem dentro do comércio eletrônico o C2C. O C2C é de cliente para cliente. Então, nesse momento, não tem o papel de alguém tendo o produto, uma empresa tendo o produto e vendendo direto para o cliente. É de cliente para cliente, é de comprador pessoa física para comprador pessoa física. Um exemplo por exemplo, o Airbnb. Quem não sabe, por exemplo, eu posso ter na minha casa, estou lá com um espaço vago e moro numa cidade turística, uma cidade que tenha negócio, eu posso colocar o quarto da minha casa, um cômodo da minha casa, para servir como uma hospedagem para as pessoas. Aí a pessoa, ao invés de ir para um hotel, ela pode entrar no Airbnb e reservar uma vaga do quarto na minha casa. Ela seria um hóspede meu. Um outro caso é, por exemplo, o Uber. O Uber, ele é um
é um clássico nessa demonstração do C2C, que é a pessoa contrata um motorista, né? O motorista, ele provê o serviço para aquele outra pessoa física. Isso é claro que intermediado por essas empresas, né? O Airbnb, o Uber, o eBay também, né? Como eu falei mais lá no começo, ele é uma característica disso, porque a pessoa coloca o produto lá para vender. O Mercado Livre também, o Mercado Livre acaba aqui misturando, né? Tem lá tanto empresas quanto pessoas, né? Então, a empresa pode vender quanto a pessoa pode vender, mas se a gente pega só o lado da pessoa vendendo para a pessoa, ele se caracteriza como C2C, tá certo? E depois, né, a gente tem uma outra questão que é o social e-commerce. Social e-commerce, ele tem essa característica mais próxima do que eu falei lá do community provider, mas aqui ele usa especificamente, agora o objetivo do social e-commerce usar-se das redes sociais para fazer venda. Então aí eu vou e anuncio lá na rede social que eu estou vendendo algo, tá? Então esta é uma característica do social e-commerce que não tem no community provider, que o community provider são pessoas com afinidades. Aqui não, aqui são pessoas que querem vender usando as redes sociais, ok? E, claro, né, a gente falar de comércio eletrônico. Comércio eletrônico, ele é uma parte do e-business. O e-business é tudo que envolve negócios utilizando transações eletrônicas. Então, não é somente o processo de compra e venda. Então, temos vários outros processos ligados dentro do e-business. O e-commerce e as variantes dele, né, tanto o B2B, o B2C, eles estão dentro do e-business. O e-business é como se a gente pensasse como um conjunto maior, e o e-commerce ele está dentro do e-business, né? Então aí o processo do e-business é integração entre fornecedores, clientes, empresa, governo, tudo que puder envolver alguma transação financeira dentro da internet, a gente caracteriza como um negócio eletrônico, né? É claro que daí quando entra para a parte de compra e venda, aí já seriam outras situações, mas tudo que realizou compra-venda, seja de serviço, seja de produto, ele é um e-business. Aí dentro a gente tem essas divisões do e-commerce, que a gente tem o B2B, o B2C, como eu falei, tá certo? E quais seriam as vantagens, então, para o comércio eletrônico para o lado do consumidor? Para o lado do consumidor, a gente tem a grande vantagem dele ter acesso a produtos que talvez ele não tenha na região dele. Por exemplo, eu morei lá no Amazonas e gosto muito de cupuaçu, mas eu não consigo encontrar no Sudeste cupuaçu. Se tem uma empresa que vende cupuaçu lá, eu posso pedir para fazer a entrega do cupuaçu aqui na minha região. Então, é aproximar também o consumidor de um produto que talvez ele não tenha acesso tão facilitado. Uma outra grande vantagem para o lado do consumidor é a questão da concorrência, né? A concorrência deixou de ser regional, deixou de ser dentro da cidade. Ela passou a ser uma concorrência a nível nacional, internacional. Então as empresas, quanto mais elas estiverem na internet, mais oferecendo produto, a tendência é de que o produto se torne mais barato para o consumidor. Essa acaba sendo uma grande vantagem. Claro também, né, a questão de serviços, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, precisa responder, está sendo processada lá no Ceará. Aí, ao invés dela ter que se deslocar para lá, contratar um advogado, ela pode contratar o serviço de um advogado lá para representá-la lá. Então, é uma comodidade muito grande você pensar que não só produto você compra, mas também você compra serviço. Isso te facilita muito a vida, ok? Por um outro lado, a gente também tem as vantagens que são para as empresas. Não fica só vantagem para o lado do consumidor, né? Um dos principais pontos é baixo custo, né? A empresa ela não vai precisar ter uma loja em cada cidade,
para se estabelecer. Ela tem uma loja virtual atuando em todo lugar do mundo. Então, essa é a questão do baixo custo. Não necessariamente que ter uma empresa na internet, ter um comércio eletrônico dentro da internet seja algo barato. No entanto, é muito mais barato do que você ter um imóvel em cada cidade ou alugar um imóvel em cada cidade para ter a sua rede de empresas, tá? E com isso, por consequência, né, você aumenta, né, a presença da empresa num espaço muito maior do que se fosse fisicamente, tá? Ela vai, né, aonde os clientes estão, né, o cliente não vai ter que procurar a empresa vai até o cliente, né, já é uma outra vantagem para a empresa, entre várias outras. Então, existem muitas vantagens para que a empresa esteja na internet. Aí eu coloquei aí 8 vantagens, mas se a gente pensar, existem muito mais outras vantagens, né? Bom, em resumo, né, comércio eletrônico é algo que não tem volta. É uma modalidade que entrou e a tendência dela é que ela cresça cada vez mais, que ela se torne um modelo de negócio mais sólido com o passar dos anos. Então, quanto mais acesso as pessoas tiverem à internet, mais esse processo de crescimento do comércio eletrônico vai aumentar. Quanto mais empresas entrarem para o comércio eletrônico, a tendência é isso aumentar também, né? Mais empresas dentro do modelo de comércio eletrônico. Então, não tem como a gente falar que seja uma moda, porque já não é, porque a gente está aí com mais de 25 anos com isso. E a gente vê que lá no começo eram determinados tipos de produto, mais uns nichos, mais umas coisas mais específicas eram vendidas. Hoje a gente compra praticamente de tudo pela internet e vende de tudo também, né? Você vê, é vendido desde carro a um conjunto de agulhas. Então, são coisas que são completamente diferentes, mas que virou um comércio, que está dentro da nossa vivência, do nosso dia a dia, né? É difícil você acessar um site que não tenha propaganda de venda de algum produto ali pelo site para que seja entregue via comércio eletrônico, para que a transação ocorra via comércio eletrônico. É um ramo bastante interessante, é um ramo que demanda que a gente aprenda, porque vai ser necessário, um momento ou outro vai ser necessário. Se a gente trabalha numa empresa, vai ter momentos que ela vai tentar ir para a internet. Se a gente tem uma empresa, vai ter momentos que a gente vai querer colocar esses serviços à venda na internet. Bom, por fim é isso, sabe, pessoal? Em resumo, comércio eletrônico não tem outra forma. Ele entrou para ficar e vai continuar. Não dá para a gente falar que ele vai ter um fim de maneira alguma. Ele vai se moldando agora com o tempo, com a necessidade das pessoas, com a necessidade das empresas. Isso é natural no decorrer de tempo, as empresas irem se adaptando. Mas é fato que ele vai continuar aí por bastante tempo, tá certo? Bom, façam os exercícios, eu deixei lá uma listinha de exercícios, eles estão baseados mais na apostila do que na aula agora em si, a aula é mais uma complementação da apostila. Façam lá, boa sorte nos exercícios e a gente se vê aí na próxima semana com a próxima aula, tá bom? Abraço para todos, tchau!